Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Histórias Assombradas. Gostando do canal? Então deixe o seu like, comente. Relato de hoje: A Vingança do Espírito de Queba. Aproximadamente nos anos de 1800, a Fazenda dos Bayers era uma das maiores produtoras de algodão da época vigente. Situada no estado de Louisiana e bastante extensa, talvez uma das maiores do estado, e também muito famosa por ter sempre altos índices de colheita. Os fazendeiros vizinhos chegavam a se perguntar como os Bayers conseguiam, em menos tempo e com menor número de escravos, conseguir produzir muito mais. Alguns dos fazendeiros que faziam fronteira com a fazenda dos Bayers até promoviam reuniões secretas para protestar contra a fazenda dos Bayers. Naqueles anos, muitos fazendeiros recorriam sempre a levas de escravos trazidos por navios negreiros que aportavam na costa americana. A leva trazia muitos escravos, entre homens, mulheres e até mesmo crianças. Os velhos e doentes, que não suportavam os maus tratos da longa viagem, eram jogados ao mar, no meio do caminho, para serem devorados por tubarões. O Sr. Bayer era um dos homens que nunca perdia um leilão de escravos e, por ter sempre mais condições financeiras, arrematava as melhores peças ou os melhores escravos. Isso deixava os fazendeiros vizinhos muito furiosos, pois a eles apenas sobrava os escravos mais doentes e praticamente sem nenhuma condição de trabalho, pelo menos por algum tempo, até que eles pudessem ser tratados e em seguida colocados para o trabalho. Mas os donos dessas fazendas sabiam que tratar desses escravos eram necessários recursos, que às vezes nem todos eles tinham à sua disposição. Ouviam-se rumores pelos lados da fazenda dos Bayers que a maioria dos escravos levados para outras fazendas acabavam sucumbindo, mesmo antes de começarem a colher o algodão. Enfim, alguns negros da fazenda dos Bayers ouviam rumores de que haviam estados em que os negros haviam sido libertados e ainda ganhavam um salário para o danoso trabalho. Naquele dia, uma leva veio muito boa, nem mesmo o Sr. Bayer deixou de perceber a grande aquisição que acabava de adquirir. Sim, uma bela negra no meio de tantos ali que pareciam defiar com maus tratos sofridos nas viagens aterrorizantes. Núbia foi comprada junto com mais 10 negros para trabalharem na próxima colheita de algodão da famigerada fazenda dos Bayers. Tão logo o Sr. Bayer colocou os olhos na bela Núbia, Núbia percebeu que sua estadia por ali seria muito danosa, pois ela já havia ouvido rumores de que o Sr. Bayer era um homem cruel e impiedoso. Logo que chegou na grande fazenda, Núbia não deixou de perceber, ao longo do caminho, na estrada, que fazia parte da extensa fazenda, um amontoado de cruzes espalhadas. Provavelmente, pensou ela, seriam de escravos que de alguma forma tentaram fugir ou contrariar o maldoso homem. Em seus pensamentos lhe vieram as lembranças de seu antigo lar, de onde foi arrancada, vendida e depois algemada para ser leiloada. Assim que chegou, junto com a noite e os demais escravos, ela não deixou de perceber os olhares de uma mulher branca que parecia odiá-la. Logo então, ela percebeu que se tratava da esposa do cruel fazendeiro.
mulher do Sr. Bale, que rapidamente os colocou em fileiras indianas e começou a açoitá-los, um a um. Suas palavras eram impiedosas e traziam o tom da ira e da maldade. Aqui vocês só comerão se trabalharem, caso contrário serão açoitados até a morte, pois a partir de agora suas almas e seus corpos me pertencem. Quem tentar fugir será morto na frente de todos. Quem não trabalhar será açoitado e ficará no tronco durante 3 dias, sem água e sem comida. Para que não se esqueçam do que lhes acabei de dizer, hoje cada um de vocês vai levar 10 chicotadas. Isso é uma forma de vocês se lembrarem que aqui as coisas são diferentes. Um dos capatazes da fazenda, que era considerado até mais cruel do que o próprio Sr. Bale, o maldoso Sr. Bentley. O Sr. Bentley era considerado um dos feitores mais cruéis de todo o estado da Louisiana. Afinal de contas, foi por isso que o Sr. Bale o contratou, pois sabia da sua eficácia em achar escravos fugitivos e puni-los com uma violência extrema, mas que para o Sr. Bale era extremamente eficaz e normal. Bem, então, naquela noite, os horrores começaram para os então novatos que ali chegaram. Haviam muitos troncos fincados naquela terra maldita, que a maioria dos escravos perceberam, e em suas voltas desses mesmos troncos, que o solo ainda estava negro, talvez por ter sido palco de tantas punições. Os 10 escravos foram amarrados, inclusive a bela Núbia, que teve suas vestes totalmente arrancadas pelo cruel capataz Sr. Bentley, para levar 10 chicotadas, como presente do maldoso anfitrião Sr. Bale. Depois dos castigos aplicados, todos foram levados às suas senzalas, uma espécie de lugar apropriado, sem nenhuma higiene, para em seguida serem acorrentados através de seus pés, um a um. A maioria ali chorava de dor e também de fome, já que no transporte em seus navios negreiros, tudo o que recebiam para comer era a sobra dos tripulantes. Uma espécie de lavagem que talvez nem mesmo os porcos comeriam, mas mesmo assim, em virtude da fome, era devorada como se fosse um último banquete de suas vidas. Às 4 da manhã, então os moribundos ali, últimas aquisições do Sr. Bale, eram postos à prova. O maldoso capataz Sr. Bentley batia um gongo de sino várias vezes, a fim de torturar os cansados e debilitados escravos para iniciar a famigerada colheita de algodão. Um pedaço de pão murcho foi dado a cada um, inclusive a Núbia, que o Sr. Bentley pediu para que esperasse um pouco, pois o Sr. Bale queria vê-la. Quando o cruel homem chegou, Núbia ainda estava acorrentada. Em seguida, o Sr. Bale ordenou ao maldoso Sr. Bentley para que levasse ela ao trabalho. Núbia, ali esvairida e sem forças, foi arrastada até o meio do algodoal para ali então tentar esquecer os maus tratos sofridos pelo cruel dono daquela maldita fazenda. Os demais escravos também sofriam muito. Alguns até pediam por clemência, por já não aguentarem uma extensa jornada de trabalho com suas mãos em carne viva. Haviam por ali pelo menos uns 50 escravos, além dos 10 que haviam chegado naquele dia. Quando um reclamava, todos ali pagavam. O Sr. Bentley então os colocava todos no tronco. Em seguida, desferia ao menos 20 chibatadas em cada um. Até mesmo Núbia não escapava do cruel castigo. A senhora Bale, que já conhecia o histórico do cruel marido e sabendo de suas supostas noites com a escrava Núbia, começou a perseguir a pobre Núbia.
que agora, além de grávida, tinha que suportar também os maus tratos da enciumada mulher. A colheita até que tinha sido boa naquele ano. Mais uma vez, o Sr. Baylor conseguiu os melhores preços em sua safra. Apesar de todos os fazendeiros por ali, inclusive até alguns abolicionistas, saberem da forma cruel que os escravos do Sr. Baylor eram tratados. E assim seguiam-se os dias de trabalho e lamúria por ali. Todas as noites, o Sr. Baylor visitava a escrava Núbia para possuí-la como objeto de desejo e fazer dela o que bem entendesse. Numa determinada noite, Núbia alegou estar grávida do maldoso homem, mas mesmo assim ele insistiu nas investidas, e então, com suas mãos, ela, Núbia, rasgou o rosto do maldoso homem, que ao ver o sangue verter de seu rosto ficou furioso. Então o maldoso Baylor não deixou por menos e ali mesmo deu várias chicotadas na bela escrava, que já não parecia mais tão bela, em virtude dos maus tratos e da fome. Mesmo debilitada e grávida, o maldoso capataz Sr. Bentley foi chamado e recebeu a ordem de colocá-la no tronco. E ali mesmo ela foi açoitada até a morte. Nessa noite, o Sr. Baylor fez questão para que todos os escravos ali acorrentados testemunhassem o castigo e aprendessem a nunca contrariar a ordem de seus senhores. Já de madrugada, a escrava foi arrastada cruelmente ao tronco, mesmo grávida, e açoitada. Antes de morrer ali mesmo, no meio do castigo, Núbia deu à luz a um menino que veio ao mundo de uma forma tão macabra. O rebento caiu ali em meio ao sangue e à lama, e em lamúrias as últimas palavras que se ouviu da escrava Núbia foi "meu pequeno Queba", para em seguida morrer ali mesmo no tronco, toda marcada e desfigurada pelos açoites sofridos do então cruel Sr. Bentley. A maioria dos escravos presenciaram aquelas cenas macabras. Alguns imploraram para que o cruel homem parasse de chicotear a pobre escrava, mas não adiantou muito. O Sr. Baylor, no fundo, ria com um tom de desdenho e rancor ao mesmo tempo. O pequeno Queba então foi resgatado ali por escravos que presenciaram aquelas cenas tão cruéis. Os anos foram se passando e o pequeno Queba já fazia parte dos grupos de escravos que trabalhavam na colheita do algodão. Com seus 15 anos, ele também não tinha tranquilidade por ali, pois, sendo filho da afinada escrava Núbia, a então senhora Baylor, por saber que ele era filho de seu marido, odiava o menino Queba. Os anos foram se passando e o pequeno Queba já fazia parte dos grupos de escravos que trabalhavam na colheita do algodão. Com os seus 15 anos, ele também não tinha tranquilidade por ali, pois, sendo filho da afinada escrava, Núbia, a então senhora Baylor, por saber que ele era filho do seu marido, o odiava. Mesmo sendo um menino dócil e gentil, a maldosa senhora Baylor sempre recomendava ao maldoso Sr. Bentley para que não o perdesse de vista. Então Queba era vigiado dia e noite e por isso, praticamente, suas refeições eram sempre suprimidas e sua estadia ali era um verdadeiro inferno. Num determinado dia, Queba, com muita fome, tentou furtar por ali, na casa grande, um pedaço de pão, pois a fome, depois de um extenso dia de trabalho, era muito grande. Assim que soubera do feito do menino, ele então se embrenhou no meio do algodoal, perseguidos pelo maldoso Sr. Baylor e também o Sr. Bentley, junto com vários cães bem ferozes, que o alcançaram rapidamente. Se não fosse a intervenção dos maldosos homens, nada teria sobrado do adolescente Queba. Os cães não o mataram, mas o machucaram bastante, tanto que suas pernas foram praticamente dilaceradas por aquelas bestas. Em seguida, ele, mesmo ali agonizando e urrando de dor, pedindo piedade aos maldosos homens, foi arrastado até o tronco. Então, naquela noite, mais uma vez, os escravos que se encontravam em suas senzalas foram chamados para vislumbrarem e aprenderem um exemplo dado a escravos ladrões de comida e fugitivos.
Os escravos foram obrigados a formar uma roda em volta ao tronco do pequeno Queba, que implorava para não ser chicoteado, e urrando de gritos pelos estragos feitos pelos cães malignos. Mesmo assim, Queba olhou para os céus e jurou, gritando o nome de sua mãe Núbia, que se vingaria, matando todos ali, e que ninguém seria poupado. O Sr. Bentley então desferiu ao menos 30 chicotadas, e o menino Queba então padeceu ali mesmo, mais uma vez, no mesmo tronco em que sua mãe Núbia foi morta, assim que ele nasceu. Naquele dia, os céus ganharam um tom de cinza e rapidamente uma chuva negra caiu sobre aquela fazenda. Os negros escravos juravam que aquela seria a vingança de Queba. A fazenda então passou a não produzir mais nada, pois aos poucos capatazes começaram a aparecer mortos e estraçalhados ali no meio do algodoal. Muitos diziam ser obra do espírito de Queba, que passou a assombrar aquela fazenda. Até mesmo viajantes evitavam entrar na fazenda, pois sabiam que se o fizessem seriam mortos por um espírito maligno que assombrava o local. Numa determinada noite, quando 2 escravos bateram em fuga, o Sr. Bale e o Sr. Bentley, com alguns cães e mais alguns homens, saíram em busca dos escravos fujões. Assim que chegaram no meio do algodoal, os escravos conseguiram avistar o fantasma de um menino que, segundo eles, era o pequeno Queba, que tinha em suas mãos uma enorme foice. Assim que os escravos ouviram, rapidamente bateram em sentido contrário para dar de cara com os cães enviados pelos maldosos caçadores. Assim que os cães avançaram, foi como se houvesse um relâmpago, muito rápido. Então os cães tiveram suas cabeças decepadas rapidamente. Perplexos ali, os fugitivos pensavam que seriam as próximas vítimas, mas a figura fantasma flutuou em direção à grande casa, para se deparar no caminho com o Sr. Bale e o maldoso Sr. Bentley, que, assim que avistou aquela sinistra aparição, disparou vários tiros contra a suposta entidade, que de nada adiantou, para em seguida ter sua cabeça e seus membros decepados rapidamente em pedaços e ali deixados, para os abutres se fartarem com os restos mortais daquele homem. O Sr. Bale, vendo tudo isso, bateu em retirada com alguns homens que o davam retaguarda. Mas a entidade era muito cruel e foi ceifando um a um dos que em sua frente ficavam. Rapidamente, assim que o Sr. Bale chegou ao grande casarão, entrou e colocou grandes travas na porta, a fim de impedir a entrada daquela sinistra criatura. A Sra. Bale e suas amas ficaram assustadas, pois o Sr. Bale parecia fugir de algo que provavelmente não conseguiria escapar. A porta que o Sr. Bale fechou rapidamente se rachou como se fosse uma folha de papel. Então, uma luz escura adentrou o local e o maldoso Sr. Bale agora implorava por sua vida, como um cão covarde que sempre foi. A sua esposa, a Sra. Bale, então, olhou para aquela entidade que parecia um menino. Seus olhos eram vermelhos e sua boca parecia cuspir fogo e ódio. Com uma foice, a entidade rasgou a mulher em vários pedaços. O Sr. Bale, então, aproveitou o momento para fugir, como o covarde que sempre foi. Mesmo assim, a entidade rapidamente o alcançou e o agarrou pelo pescoço, com aquelas mãos que pareciam queimar o pescoço do maldoso Sr. Bale, que nada conseguia dizer, já com seus olhos saltando para fora. A entidade, ainda com uma voz dessas que parecia ter saído do próprio inferno, disse: Isso é por minha mãe, seu monte de merda. E arrancou a cabeça do homem como se fosse um frágil graveto. Ali mesmo, o corpo do maldoso homem caiu e o sangue jorrava, lavando o chão daquela maldita fazenda. Num gesto desses bem macabros, a entidade voltou seus olhos para a senzala e proferiu palavras que nenhum ser humano poderia descrever. Então, milagrosamente, os escravos que ali estavam, presos a grilhões, tiveram suas correntes quebradas. Aos poucos, um a um deles foram saindo para fora para presenciar ali cenas nunca vistas antes.
Muitos deles fugiram para fazendas vizinhas para relatar o macabro ocorrido naquela fazenda, mas ninguém acreditou em nenhuma palavra. A chuva negra voltou a cair, matando por ali qualquer tipo de vida, inclusive muitos alqueires de algodão. Os anos se passaram e o que foi um dia uma bela fazenda agora não passava de um pântano negro e sem vida que a maioria das pessoas evitavam atravessar. A maioria dos negros que fugiam das fazendas vizinhas se escondiam por ali, no grande pântano, pois tinham certeza de que seriam protegidos pelo espírito sinistro do menino Eba. Boa noite.